E aí, Quizards? E se eu contasse para vocês que a matemática tem umas ferramentas secretas, daquelas capazes de resolver mistérios que parecem assim, ó, impossíveis? Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa de ferramentas e desvendar uma das mais poderosas de todas, a trigonometria. Bora lá? Então, vamos lá. Imagina só essa cena. Pensa que tem um prédio gigante na sua frente, ou uma árvore tão alta que parece que vai tocar o céu. Como é que a gente faz para descobrir a altura exata dessas coisas? Porque, vamos combinar, ninguém vai sair por aí escalando com uma trena gigante, né? Não parece ser a melhor ideia. Olhando daqui de baixo, parece mesmo uma missão impossível. Mas, e se eu disser que não é? Não, não é mágica, é matemática pura. E o mais legal é que a resposta para esse enigma todo está escondida numa forma geométrica super conhecida, mas que, olha, guarda uns segredos bem poderosos. E a chave para desvendar tudo isso é ele, o triângulo retângulo. Sim, essa figura geométrica super simples vai ser a nossa grande estrela do dia. Bom, só pra gente relembrar rapidinho, né, um triângulo retângulo é qualquer triângulo que tem aquele cantinho perfeito, sabe? Um ângulo reto, de 90 graus. Pensa no canto de uma página de livro ou no canto da porta. É isso aí. Certo. E olha só, cada lado desse triângulo tem um nome especial. O lado maior, aquele que fica bem de frente para o ângulo de 90 graus, é a estrela principal. A gente chama de hipotenusa. Já os outros dois, que formam um ângulo reto, são os catetos. Beleza, até aqui tudo bem, mas é agora que a coisa fica mais interessante. Sabe por quê? Porque a identidade desses catetos, na verdade, muda. E muda dependendo do nosso ponto de vista, ou seja, do ângulo que a gente está analisando. Olha só que fácil. Se a gente escolhe um ângulo para analisar, o cateto oposto vai ser sempre o lado que está lá do outro lado, bem na frente dele. Não tem como errar. E o cateto adjacente? A palavra adjacente já dá a dica, né? Significa ao lado. Então, é o cateto que está ali, coladinho no ângulo que a gente escolheu. Só não pode ser hipotenusa, hein? Ok, agora que a gente já nomeou todo mundo, tá na hora de conhecer os verdadeiros superpoderes do triângulo retângulo, as famosas razões trigonométricas secretas. Pensa nessas razões como se fossem receitas de bolo. É sério, para cada ângulo existe uma receita que mostra a proporção certinha entre os lados. Isso quer dizer que, se a gente sabe o ângulo, a gente sabe a proporção. E se a gente sabe a proporção, a gente consegue descobrir o ângulo. Isso é muito, muito poderoso. E as nossas 3 receitas principais de hoje são essas aqui: tangente, seno e cosseno. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas funciona para resolver aquele nosso mistério inicial. Começando pela tangente. A receita dela é bem simples. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra do problema da árvore? Então, a altura da árvore que a gente quer descobrir é o cateto oposto. E a distância que a gente está dela no chão é o cateto adjacente. A tangente é perfeita porque ela conecta exatamente essas duas informações. Depois vem o seno. A fórmula dele é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para que ele serve? Imagina que você tem uma escada apoiada no muro. O comprimento da escada é a nossa hipotenusa. Se a gente quiser descobrir a altura que essa escada alcança no muro, que é o cateto oposto, a gente usa o seno. E para fechar o trio, temos o cosseno. A receita dele é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Usando o mesmo exemplo da escada, o cosseno ajudaria a gente a descobrir qual a distância entre a base da escada no chão e a parede. Esse é o cateto adjacente. Basicamente, ele conecta o lado que está colado no ângulo com o lado maior do triângulo. Beleza, pessoal? Deu pra pegar a ideia? Acho que sim, hein? Então bora testar esse conhecimento com um quiz rapidinho. Se preparem. Primeira pergunta na tela. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Como é que a gente chama? Pensa aí. Tempo. A resposta é seno. Se você falou seno, mandou bem demais, acertou em cheio. Vamos para a segunda, agora com números. Se o cateto adjacente de um ângulo mede 12 e a hipotenusa mede 13, qual vai ser o cosseno desse ângulo? Lembra da fórmula? A resposta é 12 sobre 13. Exatamente, é só lembrar da receita do cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a última para fechar com chave de ouro. Qual das 3 razões que a gente viu hoje não usa a hipotenusa no cálculo? Qual delas deixa a hipotenusa de lado? É a tangente, claro. Ela só quer saber da relação entre os dois catetos, o oposto e o adjacente. Excelente, pessoal! Nossa, vocês foram muito bem no quiz. Agora, só para garantir que ninguém ficou com dúvida, vamos fazer aquele resumão e juntar todas as peças antes do nosso desafio final.
Então, o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, que o triângulo retângulo é a nossa chave para medir distâncias que parecem impossíveis. A gente viu como identificar os lados dele, a hipotenusa, que é o maior lado, e os catetos, o oposto e o adjacente. E o mais importante, a gente aprendeu as 3 receitas secretas, seno, cosseno e tangente, que conectam os ângulos com os lados. Com elas, um problema gigante como medir uma árvore vira um cálculo super tranquilo. E agora, para fechar, eu tenho um desafio para vocês deixarem nos comentários. Se liguem na pergunta: se a tangente de um ângulo for exatamente igual a 1, o que isso significa? O que isso nos conta sobre o cateto oposto e o cateto adjacente? Pensa bem na fórmula da tangente. Quero muito ver o que vocês vão responder. E aí, curtiram desvendar esse mistério da matemática com a gente? Se a resposta foi sim, então não esquece de seguir o nosso canal, Quizards, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e, claro, deixar aquele like para fortalecer. Valeu, pessoal, e até a próxima!